o assunto, antes de eu entrar nesse mundo da ozonioterapia, nunca na minha vida eu imaginava que o nosso intestino ele era tão importante assim. Eu também não sabia que a suplementação interfere nesse processo. Nunca, né? Porque a gente aprende na faculdade a função do intestino, de absorção. E aí? Mas não é só isso. O intestino ele é maravilhoso. E eu também não sabia da questão da suplementação. Por isso que eu associo a suplementação aos meus tratamentos e que eu tenho resultados imediatos, eu tenho resultados em poucas sessões. E vocês vão entender por quê. Vocês sabiam que, por exemplo, a vitamina A e o zinco, eles são super importantes para a produção de muco no nosso intestino? E que a vitamina D, por exemplo, né, além de melhorar o metabolismo do cálcio, de melhorar a saúde dos ossos, ela também vai afetar vários tecidos. E lá no nosso intestino, nós temos vários receptores de vitamina D, que além de regular a inflamação, também vai ter um papel importantíssimo na barreira intestinal. Olha só que loucura! Então, quando eu falo para vocês a suplementação, que não adianta só a gente fazer e aplicar ozônio e não ter esse conhecimento, vocês estão vendo a importância da suplementação no processo também. Então, eu sabia que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, porque todo mundo falava. Mas eu nunca tive a chance de entender realmente essa relação do nosso intestino com as doenças, com a alimentação, com a suplementação. E menos ainda, gente, com o sistema respiratório. O sistema MALT que eu falei para vocês. Quem estava aqui, quem participou do workshop, sabe do que eu estou falando. Eu falei muito sobre o sistema MALT, né? Dessa relação do nosso intestino com as doenças respiratórias. Quando que nós aprendemos isso na faculdade? Nesses cursos que nós fazemos? Então, é muito conhecimento, gente. O intestino é um negócio maravilhoso. Então, a ozonioterapia na minha vida foi a virada que eu precisava em termos de resultados e em termos de conhecimento. A ozonioterapia me trouxe muito conhecimento. E eu falo para os meus alunos que a aula de modulação intestinal é uma das aulas mais importantes do curso. Porque é ali que o aluno começa a ter essa noção de fisiologia, de como que funciona o nosso organismo, tá? Então eu quero dar umas dicas para vocês hoje, né? Em todos esses anos de atendimento, gente, eu nunca tive um paciente que se negou a fazer uma insuflação retal. Eles chegam sim, né, com aquele olhar desconfiado, assustado, meio assim, ressabiado. Sabe por quê que eles chegam assim pra gente? Porque eles nem imaginam do poder que o nosso intestino tem. Eles nem imaginam. Então, a minha primeira dica para você, se o seu paciente não quiser fazer insuflação retal, é você explicar para o paciente a importância dessa via. Como eu acabei de explicar para vocês, vocês vão entender muito mais o que o ozônio faz, tá? Então, explica para ele a importância dessa via, como que o procedimento é feito, o quanto que essa via vai ser importante para resolver o problema dele. Aí entra na questão, né, de confiança e conhecimento. Então, quando você tem conhecimento, você transmite segurança e confiança para o seu paciente. Então, não adianta falar assim, vamos fazer insuflação retal porque vai ser bom para você. O que o paciente entendeu disso? Porque ele não sabe, ele não tem o conhecimento que nós temos de anatomia, de fisiologia, tá? Então, você tem que explicar.
O seu paciente, ele não sabe que 99% das doenças que nós temos são geradas por um intestino permeável, que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, mas ele deveria ser o primeiro cérebro, por tantas coisas maravilhosas que ele faz e que a gente não tem nem noção. Então, anotem aí o que eu vou falar, porque o que eu vou falar aqui agora é importante e pode ser novo para muita gente, pode ser que não seja, mas é algo importante. Olha só, o nosso intestino, ele é o único órgão do corpo humano capaz de executar funções independentemente do sistema nervoso central. Gravem isso. O intestino também, ele é capaz de executar funções independente do sistema nervoso central. Ele também processa, ele também decide e ele executa tarefas, assim como o nosso sistema nervoso central, tá? Assim como o nosso cérebro. É um sistema nervoso entérico que nós chamamos. E é nesse sistema nervoso entérico que a serotonina, por exemplo, é sintetizada. Então, as células do nosso plexo mesentérico, do intestino, elas sintetizam neurotransmissores do sistema nervoso. 95%, gente, da serotonina é produzida no intestino e o resto lá no cérebro. Olha que loucura. Tá todo mundo achando que a serotonina é produzida só no cérebro. Não. 95% dela é produzida no nosso intestino. Aí nós temos também a produção do quê? De dopamina, de melatonina, norepinefrina, ocitocina, que é o hormônio do amor, né? GABA, endorfinas. Então, por que vocês acham que uma pessoa que ela tem uma alteração emocional, uma depressão, uma ansiedade, por que vocês acham que nós tratamos pela via retal? Por isso que eu acabei de falar. Porque os neurotransmissores são produzidos lá no nosso sistema nervoso entérico. Olha que bacana isso. E muitos profissionais e muitas pessoas não têm esse conhecimento. Pacientes com dor. A gente vai tratar lá via retal também. Então, o sistema nervoso entérico, ele influencia o sistema nervoso central. A permeabilidade da membrana intestinal e a microbiota intestinal influenciam o comportamento e ações do nosso sistema nervoso central. Sabe por quê? Porque quando nós temos um aumento da permeabilidade da membrana intestinal, nós podemos ter uma inflamação lá na barreira hematoencefálica, lá no nosso cérebro. E aí que surgem os quadros de demência, os quadros de Alzheimer, de Parkinson. Então, quando eu falo para vocês que 99% das doenças que nós temos vem do intestino permeável, é por isso. Porque o intestino permeável, ele permite com que substâncias, com que bactérias, vírus, eles entrem no nosso organismo. E eles vão fazer a festa. E quando isso acontece, lembra que eu falei para vocês que a inflamação não é em um local. As células inflamatórias, elas percorrem o nosso sangue, o nosso organismo todo. Elas estão no sangue. E o sangue corre pelo corpo todo. E aí essa inflamação, ela chega lá na nossa barreira hematoencefálica. E ela vai inflamar. E aí nós começamos a ter esses quadros, essas patologias. E muitos profissionais não conseguem tratar. Aí entra aquele efeito paradóxico que nós falamos. A pessoa vai tomar remédio para melhorar o quadro de Parkinson, quadro de demência. E o que vai acontecer? Nós falamos que os medicamentos alteram a permeabilidade da membrana intestinal.
E aí? Ele está piorando a própria causa da doença dele, que é a permeabilidade intestinal, que é a desbiose. E aí entra naquele ciclo que não melhora nunca, vai ser dependente de remédio para o resto da vida. Ó, que louco, né? O nosso corpo humano. Quem tá gostando aí, ó, cadê o meu coraçãozinho? Porque essa aula tá bacana hoje, hein, gente? Cheio de conhecimento, hein? Fala aí. Vocês estão gostando? Hoje eu tô super bem-humorada, que eu resolvi até trazer conteúdo aqui para vocês, estão vendo? Maravilha, né? Então, olha só. O doutor Lair Ribeiro diz o seguinte: o nosso bem-estar tem origem lá no nosso intestino. E alguns médicos britânicos dizem que o intestino influencia os nossos comportamentos e até o desenvolvimento da nossa personalidade. Então, quando eu falo, né, que o nosso intestino deveria ser o nosso primeiro cérebro, olha quanta função que ele tem. Olha quanta coisa que ele pode influenciar, que ele pode afetar. É uma loucura isso, gente. Eu lembro, vou contar um episódio de uma coisa aqui. Uma vez, o meu avô passou mal. A minha família toda é da área da saúde, tá? E um dia o meu avô passou mal, ele estava com diarreia, muita diarreia. Aí a minha mãe me ligou, falou assim: "Filha, o vô não tá bem, tá com diarreia. Não sei o que aconteceu, não sei o que pode ser, mas ele não comeu nada de diferente. A alimentação dele é normal, mas ele tá com diarreia." Eu falei assim para minha mãe: "Ó, isso daí é pulmão." Minha mãe olhou para minha cara: "Pulmão? O que tem a ver diarreia com pulmão, Thalita? Você tá louca?" Falei assim: "É pulmão. Faz uma ausculta nele." Aí, por fim, né? Acabei chegando na casa da minha mãe. Quando eu cheguei lá na casa do meu avô, eu fui fazer a ausculta pulmonar nele. Batata. Murmúrio vesicular diminuído. Nós ligamos para a ambulância, ele foi para o hospital. E lá no hospital, detectaram que ele estava com uma pneumonia. E ele estava tendo quadros de diarreia. E quando a pessoa lá, o SAMU, né, chegou para buscar ele também, eu falei para a moça, eu falei assim, olha, ele deve estar com pneumonia ou algum problema respiratório, alguma disfunção respiratória. A mesma coisa. A mulher olhou para mim e falou assim, nada a ver, ele está com diarreia, ele está desidratado. E eu falei assim, eu quero que faça um exame de pulmão nele. E aí, chegando no hospital, fizeram um raio-x de pulmão, né? E ele estava com pneumonia. Então, olha só, poderiam estar tratando ele, achando que ele estava desidratado. Gente, pneumonia mata. A gente sabe disso, quantas pessoas, né? Por que que as pessoas estão, às vezes, morrendo de pneumonia? Porque por essas questões. Ela tem um quadro intestinal e a pessoa vai querer avaliar o intestino dela. Ah, comeu alguma coisa que fez mal, tá desidratado. Ninguém associa essa possibilidade porque as pessoas, os profissionais não conhecem essa ligação do nosso intestino ao nosso sistema MALT, que eu falei tanto para vocês lá no workshop, não é? Olha lá, estou amando a aula, tá vendo, Sandra? Ah, é porque hoje eu tô bem humorada que eu trouxe aqui para vocês. E é isso. Então, mas olha só, né? Vocês já viram, por exemplo, uma pessoa que ela tem o intestino preso? A gente brinca, fala assim, ah, essa pessoa tá enfesada. Gente, e é literalmente isso mesmo que acontece. Não é brincadeira. A gente fala, ah, tá enfesada mesmo. Sabe por quê? Porque a pessoa que ela tem o intestino desregulado, ela não consegue, o corpo dela não está produzindo os neurotransmissores adequadamente. E aí, essa pessoa que ela tá enfesada é uma pessoa chata, é uma pessoa mal-humorada, é uma pessoa que só reclama.
Não é assim? Por isso que a gente brinca que a pessoa está enfesada. Por quê? Porque ela não está produzindo os neurotransmissores. Porque é lá no intestino que a coisa acontece. E aí nós não estamos tratando aquilo. Ela está com uma desbiose. E a gente precisa olhar para isso. Olhar para isso. Então, vocês que estão aqui, agora vocês têm o conhecimento. Vocês vão saber tratar o paciente de vocês. Então, quando você precisa, então, explicar para o paciente, tá? Porque quando você consegue explicar para o paciente essa relação do intestino com o problema dele, porque como que você vai explicar para uma pessoa que tem depressão, que você vai fazer uma insuflação retal nela? Ah, porque eu peguei lá no protocolo que fazer insuflação retal é bom para quem tem depressão. Como que você vai convencer o seu paciente de que é bom para ele? Não adianta só falar que é bom, você tem que provar que é bom. Você tem que explicar que é bom. Então, mostre o seu conhecimento. Isso tudo que eu acabei de falar para vocês é um pedacinho da aula de modulação intestinal. É pouca coisa, porque se eu for ficar falando para vocês de modulação intestinal, nós vamos até amanhã, a semana inteira falando. É muita coisa, e é muita coisa legal, é muito conhecimento. Então você precisa explicar para ele. Olha, fulana, então, para sua depressão, nós vamos trabalhar essa via porque é lá que é produzida a serotonina, os neurotransmissores que vão te ajudar. Não soa diferente quando você passa conhecimento para o seu paciente, passa confiança para ele. Ele vai olhar para você e falar: caramba, essa pessoa entende bastante da coisa. Vou arriscar fazer um tratamento aqui com ela. Não é assim? E é. Então é isso que vocês vão ter que fazer para convencer o paciente de vocês a fazerem insuflação retal. Mostre que é importante. Mostre o caminho para ele. O caminho que ele vai percorrer, por que isso vai ser bom para a patologia dele, tá? E aí você vai também explicar para o seu paciente que essa é uma via totalmente indolor. Você tem que tranquilizar o seu paciente, porque ele está achando que, nossa, insuflação retal, ele já está assim, ó. Aí ele já começa a imaginar coisa que não existe. A primeira vez, a primeira vez que eu fui fazer insuflação retal, eu também fiquei, né? Eu fiz o curso, o quê? O quê? Insuflação retal, né? Não, pois eu entendi. Me explicaram o conhecimento do porquê que eu ia fazer, que não ia doer. Explica. Tranquilize o seu paciente. Fala, olha, é uma sondinha fininha. O senhor não vai sentir nada. Eu vou injetar o gás pela sonda. É totalmente indolor. Fique tranquilo. Você tem que acalmar o seu paciente também, tá? Porque ele já chega tenso para você quando você fala insuflação retal. Alguns pacientes não têm problema nenhum com isso, né? Mas aqueles que têm, que estão meio assim, né? Resistindo ao tratamento, você explica. E aí, ele pode até falar assim: se nada disso funcionar, ele vai falar assim: ah, não, mas eu tenho vergonha. Ai, doutora, não, eu tenho vergonha, eu não quero fazer esse tratamento, não. Sabe o que que eu faço quando o paciente fala para mim que ele tem vergonha? Eu faço o seguinte, falo, olha, não é por conta disso que o senhor vai deixar de fazer o tratamento. Então vamos fazer o seguinte, eu explico para o paciente, eu pego lá a sondinha, eu já preparo, né, com lubrificante, eu higienizo a mão do paciente, eu falo assim, olha, o senhor vai pegar a sondinha, então o senhor vai deitar de lado, vai fazer isso, vai fazer assado, vai pegar a sondinha, aí você fala o tanto que ele vai ter que colocar da sondinha. Por quê? Porque ele não vai enfiar a sonda inteira, tá? A insuflação retal não vai colocar a sonda inteira. É um pedacinho da sonda. Então, você vai orientar ele. Fala, olha, então, o senhor vai colocar, vai introduzir a sondinha, só um pedacinho. Dê uma toalhinha, alguma coisa para ele cobrir, se ele tiver vergonha.
E aí você fala assim: olha, então eu vou estar aqui na porta, assim que o senhor acabar, o senhor grita aqui que eu entro na sala. Quando o senhor estiver pronto, eu entro na sala. Não é o ideal, mas é um jeitinho que nós temos de fazer com que o paciente não desista do tratamento por conta de vergonha, tá? Vocês podem adaptar isso. E funciona muito bem. Eu tenho pacientes que têm vergonha, né? Tanto homens quanto mulheres, é normal. Alguns nem ligam mais, tá tudo bem, acostumou, já chega lá de boa, tá? Então, assim, tenha esse cuidado, esse carinho com o seu paciente. Aí ele vai lá, ele te chama, você entra, você vai lá só na sondinha, fala para ele deixar a pontinha da sonda para fora, você vai, injeta o gás e tá tudo resolvido. E pronto, e acabou. Tá? Não tem erro. É uma opção. Ah, doutora, mas e se mesmo assim ele não quiser fazer, ele está resistindo, ele vai falar, não, por essa via eu não vou. E aí? Aí, gente, se o paciente realmente falar que não, ele não quer, nós vamos substituir a insuflação retal pelo soro ozonizado. É uma opção também, tá? E aí, junto com esse soro ozonizado, mas não adianta só fazer o soro ozonizado. Você tem que ter um protocolo para ele. Então, você já vai poder entrar com a suplementação simbiótica. O que é suplementação simbiótica? Você vai utilizar os pré-bióticos e os probióticos. Por quê? Você precisa proteger a membrana intestinal dele, já que ele não vai fazer o ozônio. O que o ozônio faz lá no nosso intestino? Uma das funções, né? Ele vai diminuir a permeabilidade intestinal. Então, se ele já não vai fazer a insuflação retal, prepare o organismo dele. Já dê os pré-bióticos e os probióticos para ele utilizar. E aí também vocês vão suplementar esse paciente com cofatores de vitaminas e minerais. Não falei para vocês agora da vitamina A, da vitamina D, do zinco, como que eles ajudam na nossa permeabilidade, lá na nossa membrana intestinal. Então, vocês também vão precisar suplementar esse paciente com cofatores de vitaminas e minerais, tá? E mais do que nunca, gente, vocês precisam orientar o paciente de vocês para cortar os alimentos inflamatórios. Glúten, lactose, comida gordurosa, açúcar. Sabe por quê? Porque senão não vai ter resposta. A pessoa já não está fazendo a via que deveria fazer, que seria o grande resultado. Então, nós estamos adaptando uma outra forma dela ter esse resultado positivo também com a ozonoterapia. Só que o nosso paciente, ele precisa colaborar. Não adianta a gente fazer todo esse protocolo lindo e maravilhoso se ele não colaborar. Vai chegar lá na casa dele, vai se entupir de glúten, vai comer porcaria. Então tem que colocar medo mesmo no paciente. Falar assim, olha, se o senhor não for fazer direito, eu sou assim já. Se você não vai fazer direito, nós não vamos nem começar. Porque eu não vou perder o meu tempo, eu não quero que o senhor gaste o dinheiro do senhor. E é assim que funciona. Ele tem que entender que o tratamento não depende só de nós. Depende também. Mas depende muito mais dele do que de nós. Só que se nós, profissionais, não soubermos orientar o paciente, aí ferrou. Tá? Porque uma coisa é você explicar e ele não fazer. Aí, se ele não tiver resultado, problema dele. Falou, eu avisei o senhor não tá fazendo, lavo minhas mãos, o senhor não vai ter resultado. E outra coisa é o paciente não ter resultados porque você não soube orientar. Então, nós, enquanto profissionais da saúde, nós temos que lembrar disso sempre, dessas orientações.
Vocês sabem o que o glúten faz? Já falei aqui, eu vou reforçar de novo. O glúten, ele aumenta a permeabilidade da membrana intestinal. E aí gera todas essas doenças que nós temos. As inflamações, baixa imunidade. E o glúten também desperta anticorpos. Por isso que tem pessoas aí com doenças autoimunes. Então, gente, tudo vem do intestino. A insuflação retal é a principal via. Eu uso muito a insuflação retal, muito, muito. Todos os pacientes, quase, eu uso. Só que nenhum paciente até hoje se negou em fazer a insuflação retal. Porque eu oriento, porque eu explico, porque eu passo segurança para ele. Se ele tiver vergonha, faz esse jeitinho que eu ensinei vocês. Pede para ele colocar, ele te chama. Aí ele vai ganhando a confiança, ele vai ver que assim, ai, nossa, não era nada daquilo que eu estava pensando. É tão simples, é tão gostoso. Não é confortável, né? Mas assim, não tem problema nenhum. E a hora que aquilo começar a fazer bem para ele, que ele começar a ver os resultados, tá nem ligando mais. Então, quando eu falo para vocês que nós temos que fazer essa associação de fatores, não é só aplicar gás, encher seringa com gás. Eu falo que a ozonoterapia não é encher seringa com gás. Vocês conseguem entender? É fazer essa correlação que eu trouxe aqui para vocês. E por que a suplementação é importante nesse processo também, gente? Porque cofatores de vitaminas e minerais, eles fazem parte do nosso corpo, das reações químicas do nosso corpo. Nós precisamos ter. Por isso que eu falo tanto que adultos a partir de 25 anos precisam suplementar. É extremamente importante. Então, vocês, olha o conhecimento que vocês estão tendo nessa aula sobre o intestino, que talvez muitas pessoas aqui ainda nem conhecia, é uma coisa nova. Tem gente que nunca ouviu falar de sistema Malte, dessa integração do intestino. Não é bacana? E aí, quando você tem todo esse conhecimento, nossa, você nem pensa para tratar o seu paciente, você já sabe o protocolo que você vai fazer nele. E fica simples, fica de fácil entendimento. E aí os resultados já começam a aparecer, tá? Gostaram dessa aula, gente? E é isso então, as dicas que eu tenho para vocês, não percam o paciente porque ele tem medo de fazer insuflação retal. Então siga essas etapas que eu falei para vocês, explique para o paciente a importância disso, passe o seu conhecimento. Se ele tiver vergonha, deixa ele colocar a sondinha. Mas é fundamental que ele faça o tratamento corretamente. Aí também, gente, por exemplo, existem alguns pacientes, nós não podemos cortar medicações de pacientes, jamais. Tem pacientes que tomam remédios, né, regularmente. O que vocês vão fazer? Se você está fazendo anamnese, você vê que o paciente ele já toma um monte de remédio, já entra com probióticos, com simbióticos para ele. Já prepara o organismo dele para ficar menos pior do que tá. Porque vocês sabem o que o remédio está fazendo no intestino dele. Você não pode falar assim para ele, ai, ó, para de tomar esse remédio porque está afetando lá a tua membrana intestinal. Não dá. Então, o que você vai fazer? Com o seu jeitinho, esperto ali, profissional, esperto, capacitado. Ó, fala assim, olha, vou passar um negocinho aqui para o senhor tomar, manda lá manipular, o senhor precisa tomar para a gente regular o organismo, explica para ele de um jeito que não vai assustar ele, né, do remédio que ele está tomando, porque às vezes é uma medicação que ele não pode parar. Então, prepare o corpo do seu paciente para ele ter menos efeitos colaterais possíveis com esses medicamentos que ele já está tomando. Então, gente, isso que eu tô falando é ser um profissional da saúde. É você se preocupar
com a saúde num todo dele, com a alimentação dele, com a suplementação dele, com o estado dele. Então, mesmo que você não vá ainda fazer o ozônio nele, você tem a capacidade de entrar já com a suplementação, já vai preparando o terreno biológico, entende? Nós temos muitos recursos dentro da ozonoterapia para trabalhar com o paciente. Às vezes nem começa a fazer insuflação lá com ozônio. O ideal mesmo seria entrar com a suplementação antes de tudo, antes desse paciente começar a fazer ozônio, para você já preparar o campo, já preparar o corpo dele para receber o ozônio depois. Esse é o protocolo ideal, tá? Gostaram? Então, ó, deixa eu contar uma coisa para vocês, já aproveitando, que hoje eu tô super de bom humor e tudo que vocês me pedem chorando, eu faço sorrindo para vocês. Porque muita gente, depois da aula de ontem, veio pedir, né? Ai, doutora, ai, por favor, libera aquele bônus, eu quero bônus da tratamento de feridas, da estética. Então, o que que eu fiz? O que que vocês me pedem chorando que eu faço sorrindo, gente? Que eu tô sempre aqui para ajudar vocês. Então, ó, além de eu ter liberado, para quem ainda não entrou na formação, hoje eu liberei pagamento parcelado no boleto. Então, não tem mais desculpa. Quem não tem cartão pode parcelar em até 12 vezes no boleto, gente. E mais, como eu tô tão de bom humor, vocês ficaram com essas carinhas aí me pedindo, me implorando, eu liberei também para vocês aquele bônus lá do primeiro dia, tá? Da estética, dos protocolos da estética e no tratamento de feridas. Então, são esses dois bônus que estão liberados, tá? Só que, gente, agora não tem como mais, pelo amor de Deus. Eu tô fazendo tudo aqui que eu posso para ajudar vocês. Eu nem podia liberar esse bônus mais, não podia. Mas aí vocês vêm aí com esse chororozinho, né? Aí eu fico com dó de vocês, que aí eu acabo fazendo. Então, quem ainda não fez inscrição, corre lá, porque eu não tenho mais o que fazer depois, tá? Depois, quem perdeu o bônus de novo, vai perder. Eu não posso mais fazer mais nada, tá bom? Amei o bônus. Isso aí. Então, quem ainda não faz parte da formação Fisiozonizados, entra lá, já se inscreve, tá? E aproveita o bônus e tudo que eu tô dando de novo. Porque depois eu não vou dar mais. Vocês deram sorte. Vocês me pegaram no dia. Hoje eu já me ozonizei. Hoje eu tô feliz. Quarta-feira abençoada. E eu amo falar dessa aula aqui de modulação intestinal. Eu amo falar do intestino. Então, para mim, foi a aula mais legal de todas. É a aula com mais conhecimento, né? Então, acabei aí, ó, meu bom humor. Vocês conseguiram levar uma boa aí com meu bom humor, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu ver se alguém tem alguma perguntinha. Aqui, vou começar aqui. Pessoal aqui do Instagram, deixa eu ver. Todos os meus clientes faço assim. A ozonioterapia retal pode ser feita toda semana? Tem uma quantidade estipulada? Você pode fazer toda semana, todo dia. Depende da anamnese, tá? Da patologia do seu paciente. Mas se você tiver que fazer todo dia, pode fazer todo dia, sem problema nenhum, tá bom? Deixa eu ver quem mais. E os resultados, quantas sessões já se observa? Tony, quando a gente fala em via sistêmica,
O paciente ele começa a ver um resultado entre a quinta sessão, quarta, quinta, tá? Mas assim, ó, quando a gente fala em via sistêmica, nós temos os efeitos tardios do ozônio. Então, não pense, por exemplo, que o seu paciente vai lá, então ele vai fazer umas 3 sessões, vamos fazer via sistêmica nele. Nem perca seu tempo. Quando o paciente ele faz a via sistêmica, ele tem que fazer um protocolo de pelo menos 10 sessões, de 10 a 12 sessões. Porque a literatura fala que a partir de 12 sessões é que esse paciente ele está com o sistema imune ativado, tá? Então, assim, você até pode fazer para ter um resultado ali dos sintomas na hora, mas essa questão de melhorar a imunidade, tá? De ter todos aqueles efeitos tardios do ozônio, tem que ser pelo menos de 10 a 12 sessões. Menos que isso, não, mas a partir da quarta, quinta sessão, ele já vai começar a sentir os efeitos. Ele vai ver que tá melhorando, vai ter uma melhora, tá? Mas assim, o corpo dele, lá na 12ª sessão, já vai estar firme, tá? Com o sistema imune ativo mesmo. Quem mais aqui? Vamos ver. Doutora, quando chegar meu aparelho, eu vou abençoar 5 pessoas com patologias diferentes. A doutora vai dar esse tipo de suporte para gente. Saber se estamos certos no protocolo? Vou sim, Tuca. Que bacana, viu? Que bacana. Vai ser bom para você e para os seus pacientes também. Depois a gente conversa lá no grupo. Eu vou te ajudar sim, com certeza. Eu ajudo todos os alunos. Já falei para vocês, eu pego na mão mesmo e vamos que vamos. Vou doar essas terapias. Maravilhoso, Tuca. Isso mesmo. Isso é bacana também nesse começo, gente, vocês fazerem e começarem a ter resultados, e depois, a hora que vocês começarem a postar e divulgar, né? E ó, é rapidinho depois que o negócio anda, viu? Vamos ver o pessoal aqui. Muito boa essa aula. Obrigada. Cheguei agora. Márcia chegou atrasada. Nossa, estão quietinhos hoje? Ninguém tem pergunta? Hã? Gostaram dessa aula de... Foi quase um pedacinho, assim, bem pequenininho, de uma modulação intestinal, né? Conseguiram entender, então, a importância do nosso intestino e a importância dessa via, por isso que ela é tão falada na ozonoterapia, gente, porque ela é a principal via, não é a única, tá? Vocês podem associar outras vias, fazer o soro ozonizado, mas ela é a principal, porque o intestino é o segundo cérebro. Para mim já é quase o primeiro. Bacana, né? Estamos concentrados na aula. Vocês anotaram tudo? Então, ó, quem for meu aluno, depois vocês vão ter essa aula maravilhosa de modulação intestinal. Vocês vão amar. É muito conteúdo, é muita coisa legal, tá? Quem não é o meu aluno também aqui já está adquirindo conhecimento, já aprendeu um pouquinho. E se você ainda não é meu aluno, não perca tempo. Entre lá na formação e aproveita os bônus que eu estou dando de novo. Tá bom? Combinado? Agora ninguém mais pode reclamar, hein, gente? Que não dá para comprar o curso. Tô parcelando no cartão, parcelando no boleto, dando bônus. Teve gente que ganhou a mentoria, né? Vai ficar salva a live sim, viu, Tuca? Vai ficar aqui no Instagram e lá no YouTube também. Essas lives ficam gravadas. Queria saber quantas sessões conseguimos melhorar uma tendinite de ombro. Depende. Depende de... sabe o que a gente fala depende? Depende de como está o organismo desse paciente. Se esse paciente ele está num processo, se ele chega para você ainda num processo agudo, se esse paciente, se essa tendinite já é uma tendinite crônica, se esse paciente está bem nutrido, se não está. Então, tudo depende.
tá? Mas se você fizer certinho o protocolo, né, da ozonoterapia, associar a aplicação local e aplicação sistêmica, lá pela terceira, quarta sessão, ele já vai estar bem melhor, tá? Bem melhor. Mas aí entra aquela questão assim, ó, tem que avaliar por que que esse paciente está com a tendinite no ombro. O que está acontecendo que está com esse problema? Então aí não é questão só de fazer a ozonoterapia. Você vai fazer a ozonoterapia também, mas você precisa tratar. Fora isso, você tem que descobrir o que aconteceu, tá? Normalmente, às vezes, os pacientes que têm queda de moto, ou às vezes idosos que caem, né? Cai com o braço, assim, daquele impacto no ombro, algum movimento brusco. Às vezes, normalmente, tá? Não é sempre, então tudo é avaliação. Às vezes pode acontecer, por exemplo, de ter uma superiorização da cabeça do húmero e tá comprimindo esse tendão. Às vezes os movimentos que ele faz de elevação. Então, tudo tem que observar. E aí a gente tem que tentar tratar essa causa. Aí você vai utilizar a sua técnica. Se você é terapeuta manual, se você é osteopata, quiropraxista, tá? E você vai fazer as manipulações. Aí depois você entra com ozônio. Se você entrar com manipulação, por exemplo, vixe, às vezes na segunda, terceira sessão, teu paciente está super bem. Porque o ozônio tem esse poder de acelerar esse processo anti-inflamatório, de cicatrização, tá? Então você vai ver que os sintomas dele vão melhorar muito. Às vezes, na primeira sessão que você faz a aplicação, ele já vai falar assim: ah, deu uma melhorada. Aí as horas vão passando, vai melhorando. Então, cada sessão que ele vem para você, ele tá melhor. Não tem como ele sair e falar que deu 2 dias, piorou de novo. Não, tá? Ele sempre vai melhorando gradativamente. Mas tudo depende, claro, né? Da sua avaliação, do que está causando essa tendinite. Entra com protocolo de suplementação, associa a aplicação local, aplicação sistêmica, tá? Deixa eu ver o que mais. Em relação a pacientes com problemas articulares, a aplicação com ozônio podemos utilizar semanalmente ou 3 vezes por semana no local do acometimento. Tony, se você for fazer, por exemplo, as aplicações subcutâneas, se você for fazer a infiltração vertebral, você pode utilizar 3 vezes na semana. Vocês vão ver que eu tenho um protocolo, pacientes, por exemplo, com hérnia de disco, tá? Nós vamos fazer essas aplicações 3 vezes na semana até a melhora do quadro clínico. Depois a gente vai espaçando. Agora, essas aplicações intraarticulares, aí eu faço 1 vez na semana, tá? E dependendo do quadro, às vezes eu faço a cada 15 dias, tudo vai depender do paciente. Mas normalmente eu faço 3 vezes na semana essas aplicações subcutâneas e infiltrações paravertebrais. E aí a intraarticular mesmo eu faço 1 vez na semana, tá? Porque na intraarticular nós vamos usar anestesia. Nós vamos fazer com anestésico. Então eu não gosto de ficar a todo momento utilizando anestésico no meu paciente. Então, por isso que eu dou esse intervalo, tá bom?
E a utilização do anestésico, como é isso? Podemos comprar e teremos essa mentoria? Tony, tá tudo lá no curso, eu explico, tá? Depois, a hora que chegar essa parte de infiltração, eu explico tudo certinho para vocês, tá bom? Mas fica tranquilo. Onde seria essa aula presencial? Vai ser em São Paulo, tá? Esse professor, na verdade, ele é enfermeiro, já formado há muitos anos, ele está fazendo medicina. Ele é aluno de medicina lá na Argentina. Então, ele vai vir para o Brasil agora, dar esse curso, né, para os meus alunos, a gente está combinando. É ele quem vai dar o curso para vocês de punção, online também, tá? E aí a gente está combinando essa parceria de fazer presencial. E ele vai vir agora em maio, em São Paulo, tá? Dar esse curso para vocês. E ainda vocês vão ganhar desconto, exatamente. Para os meus alunos da formação, 50% de desconto. Então, vocês vão pagar quase que uma mixaria para ter um curso, uma capacitação, vocês vão ganhar certificado de que vocês são capacitados para trabalhar com todas as vias de aplicação. Bem legal, né? Vocês estão vendo, gente? Ó, eu dou 150% para vocês, tudo. Estou sempre ajudando, querendo fazer as coisas. E agora até fiquei aqui, ó, buzinando ele. Não, você tem que vir para o Brasil. Meus alunos precisam aprender a fazer punção, fazer direitinho, né? Para não cometer erros nos pacientes, para não machucar. E é isso aí. Então, na segunda-feira, eu vou montar esse grupo do WhatsApp, eu vou passar todas as informações para vocês lá, não se preocupem. Vocês vão ser super bem orientados para vocês já irem se programando, tá bom? Para o mês de maio. Vai ter muita coisa boa por aí. Combinado, então, gente? Gostaram? Amanhã, então, eu vou estar aqui novamente. Vocês vão cansar de ver minha cara, que essa semana eu tô aqui todo dia. Até sexta-feira nós vamos fazer lives. Por quê? Tem algumas coisinhas que eu acho bacana, né? São algumas dificuldades que nós profissionais temos, às vezes. Então, eu tô aqui para ajudar vocês em como que a gente pode driblar esses probleminhas. Então, que nem essa questão da insuflação retal. É uma coisa que muita gente me pergunta, muita gente vem questionar, e eu sei que tem muitos profissionais aí que estão deixando de fazer a ozonoterapia, se capacitar nisso por medo, por insegurança, né? Então, que fique muito bem claro que é assim que funciona. Então, vocês têm várias possibilidades de explicar para o paciente, de utilizar com o paciente, caso ele não queira fazer. Tá bom? Maravilha, então, gente. Então, vou ficando por aqui. Amanhã nos vemos novamente. Os alunos aí, ó, vamos estudar, vamos assistir as aulas lá. Tô gostando de ver, hein? Os comprometidos aqui. Então, gente, um beijo grande para vocês e até amanhã, então, viu? Bom descanso, fiquem com Deus, que vocês tenham uma excelente noite. Sonhem com os anjos. Beijo, gente!